Olá, pessoal! Cientistas fazem piadas dizendo que as profundezas do oceano são menos estudadas do que o avesso da Lua. E esta é uma informação verdadeira. Hoje, de acordo com diferentes fontes, as profundezas desse mundo escuro que se estende por nós só foi pesquisada em 5%. Apenas tente imaginar quantos organismos vivem nela, dos quais você não conhece absolutamente nada, e quantos segredos a água esconde dentro dela. O vídeo de hoje é dedicado às profundezas dos oceanos. E sim, sentimos muito em decepcionar vocês, mas o Bob Esponja não vive no fundo do mar. Mas outras criaturas sim. Então sente-se, porque vamos começar! Sabia que os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície do nosso planeta? Desta forma, é como se uma cobertura aquática estivesse esticada quase que em toda a superfície da Terra. Ele é contínuo e banha todas as partes e lados da Terra, seja nos continentes ou nas ilhas. O oceano é tão grande que uma pessoa pode imaginar as dimensões verdadeiras dessa massa de água apenas recorrendo a comparações mais ou menos compreensíveis. Bem, como por exemplo, tente encaixar mentalmente os oceanos em um vaso de forma cúbica, em um recipiente grande. Não, em um recipiente gigantesco, e com um dos lados do cubo medindo mais de 1.100 quilômetros, o que corresponde à distância de Moscou a Varsóvia. Aqui está outro exemplo. Se você comparar Burj Khalifa, o arranha-céu mais alto do mundo, e colocá-lo até o fundo do oceano, então o seu pico ficará ainda muito longe da superfície. Sim, realmente longe. Os cientistas afirmam que mesmo se você pegar o ponto mais alto do planeta e afundá-lo, então, do lugar mais profundo do oceano, você ainda estará distante por mais alguns quilômetros. Impressionante, certo? Bem, agora vamos dar-lhe indicadores mais precisos desta quantidade de água ilimitada. Comecemos com a baleia azul, o maior animal do planeta. Esta criatura geralmente caça a uma profundidade de cerca de 100 metros em uma parte bem iluminada do oceano. Na profundidade de 200 metros, você pode descer, por exemplo, com a ajuda de um submarino nuclear americano chamado Triton. Sim, o primeiro submarino a circunnavegar o globo terrestre em 1960. Você já ouviu falar dele? Bem, mas agora você já sabe. Foi registrado uma profundidade recorde de 250 metros da imersão livre de uma pessoa. Tente imaginar, a pressão lá é 26 vezes maior do que na superfície da Terra. Os cientistas dizem que isso é suficiente para esmagar os pulmões humanos. Mas as baleias não se importam. Quando elas estão cansadas de comer somente peixes e crustáceos, essas gigantes do mar mergulham em uma profundidade de 500 metros, onde caçam lulas enormes. Mas a 730 metros é uma zona perigosa, mesmo para submarinos modernos. E se eles mergulham um pouco mais fundo, seu corpo pode simplesmente se explodir. A luz solar para em algum lugar a uma distância de 1000 metros da superfície. Nós agora mergulharemos na área escura com você. A esta profundidade, a temperatura é apenas alguns graus acima do zero e muitos animais aqui são incapazes de ver, como esses camarões sem olhos. Por sinal, eles podem viver a uma profundidade de até 2.200 metros. E para eles, é um lugar muito bom até. Eles se sentem perto de vulcões subaquáticos escaldantes, embora a água em torno dessas fontes hidrotermais possa aquecer até 400 graus. Bem, desceremos ainda mais baixo, a 2.992 metros. Esta é a profundidade máxima onde foi descoberto o mamífero baleia bicuda de Cuvier. Mas até mesmo este animal não é capaz de procurar pelo Titanic, que está a uma incrível profundidade de 3.750 metros. A pressão aqui é quase 400 vezes maior do que na superfície. No entanto, mesmo aqui, você ainda pode encontrar criaturas vivas, como por exemplo, peixe-ogro, peixe-bruxa ou um dumbo, o polvo que vive nas maiores profundezas da Terra. Mas a partir de 6.000 metros, começa a área das bacias de águas profundas, entre elas, Fossa das Marianas. Imagine só, mesmo o Everest pode caber nisso, mas ainda não pode ser comparado com os dois mergulhos mais profundos da história. Em 2012, o diretor James Cameron arriscou sua própria vida e, no âmbito do projeto Deep Sea Challenger, mergulhou 10.898 metros. Mas ele nunca conseguiu quebrar o recorde estabelecido pelo oceanógrafo Jacques Piccard e pelo tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh, em 1960. Esses indivíduos mergulharam no ponto mais profundo da Terra,
a Depressão Challenger, quebrando o recorde de 10.911 metros. Desde então, os cientistas começaram a enviar dezenas de submarinos não tripulados para explorar este abismo, incluindo o famoso Kaiko, que coletou mais de 350 amostras do fundo. No entanto, os especialistas sugerem que no futuro eles terão que descobrir milhares de habitantes marinhos desconhecidos. Sim, amigos, lembramos que a humanidade estudou apenas 5% dos oceanos do mundo. Grandes mentes começaram a reconhecer o profundo mundo escuro que se estende por baixo de nós. Bem, esperamos que você tenha gostado. Até logo, pessoal!